Olá a todos, bem-vindos a mais um Tempo contra o Tempo. Eu hoje tenho comigo a Gorete Pimentel, que é enfermeira obstetrícia e de saúde materna, é presidente do CITEU, do Sindicato Independente de Todos os Enfermeiros. Foi uma das dirigentes da greve cirúrgica por melhorias, chamada greve cirúrgica, uma greve com fundo de greve, por melhorias das condições de trabalho em saúde, e o CITEU é também membro do Maio. E a Gorete, vou-vos contar aos nossos ouvintes e aos nossos espectadores, é membro da redação do Maio, porque o Maio tem uma filosofia de a rotatividade dos dirigentes sindicais na sua redação, com o intuito de que não só o jornal deve ser feito por aqueles que, digamos assim, são profissionais do jornal, editores, revisores, tradutores, etc., mas para que todos saibamos fazer um jornal. Gorete, bem-vinda. Olá, É obrigada. um gosto ter-te aqui. E eu dei comecei por esta informação de que tu eras membro da redação, porque nós estamos juntas na redação, evidentemente é uma redação tão fraterna e maravilhosa, vamos nos conhecendo melhor, e tu és verdadeiramente aquele estereótipo da mulher do norte que não deixas nada por dizer, questionas, mantens uma independência de pensamento que tem sido mesmo muito interessante. Tu sempre foste assim, ou isto é um estereótipo da mulher do norte? Sempre fui assim. Numa altura, numa das galas do CITEU, eu até foi controverso, ou foi assim um bocadinho deu para o riso, que eu disse que eu já era reivindicativa e sindicalista desde que nasci, porque deixei de mamar aos 6 meses e a partir daí nunca mais ninguém meteu uma mama, um biberão ou uma chupeta na boca, e fui eu que decidi. O que fazer, exatamente. Sim. Olha, e uma das coisas que esta nossa relação de todos na redação, tu tens trazido, é também assim um constante apelar teu para que as coisas sejam claras, para que as coisas sejam explícitas, para que haja realmente um diálogo popular. Sim. Não populista, mas popular. Isso é uma preocupação tua? É. Eu passo horas a pensar como é que eu hei de comunicar as situações do sindicato e das leis e como é que eu hei de transmitir à população que é da enfermagem e também nas minhas preocupações políticas e das minhas preocupações com a sociedade, como é que eu transmito claramente, sem causar muito ruído de informação, de forma a que as pessoas entendam e também sem demorar muito a fazer essa explicação. E então é uma preocupação que eu tenho constante de fazer esse trabalho mental. Nós já lá vamos às condições de trabalho dos enfermeiros. Tu és enfermeira no ativo. Aliás, penso que todos no CITEU são enfermeiros, mantém-se no ativo. Nós já tivemos aqui a Sónia Viegas, aliás, no Tempo contra o Tempo, que nos explicou de forma muito clara o que era um banco de horas, etc. E, portanto, já conhecidos aqui do Maio. Eu quero ir às condições de trabalho dos enfermeiros, mas tu começaste já por falar de um assunto que está em cima da mesa, as minhas preocupações políticas e sociais. Nós acabámos de ver um assassinato de um enfermeiro de cuidados intensivos por uma milícia criada pelo Trump, o ICE, e imediatamente o maior sindicato dos Estados Unidos tomou uma posição, não só condenando o assassinato de um enfermeiro de cuidados intensivos que estava ali a proteger as pessoas, mas dizendo que o ICE devia ser extinto. É uma milícia, não é democrático, não há qualquer legitimidade de perseguir os imigrantes desta forma. Como é que tu olhaste para esta tomada de posição do maior sindicato dos Estados Unidos de enfermagem? Fiquei orgulhosa, porque tem mesmo de ser assim. Se nós não nos protegemos uns aos outros, quem é que vai falar por nós? Quem é que vai falar por nós, trabalhadores? E eu costumo dizer muitas vezes, mesmo nas mesas negociais, e digo muitas vezes aos meus colegas e a todos os trabalhadores que eu conheço, porque eu já trabalhei numa fábrica, já fui feirante, e então eu digo,
se nós somos a maioria, se somos nós, porquê que nós não somos nós a decidir como é que nós queremos ser governados no nosso trabalho e no nosso país? Porquê é que nós andamos de joelhos e nos sujeitamos ao que uma pessoa, 2 pessoas, 10 pessoas, 300 pessoas querem fazer para uma população inteira? Porque é uma coisa que me faz pensar muito, como é que nós conseguimos deixar que nos mandem e a gente anda de joelhos e obedece? O que é que há nesta sociedade e nestas relações de massas, o que é que há para que as pessoas tenham esse comportamento? Gorete, há um texto famoso do Laboéty, Etienne de Laboéty, do século XVI, sim, é de 1540 e tal, o discurso sobre a servidão voluntária, em que ele se tornou um texto assim muito discutido até hoje, que ele faz exatamente essa pergunta. Há um tirano, há os tiranetes, portanto os seus capatazes, e porquê é que somos milhares, milhões a obedecer? E ele diz mesmo, não é pela força das armas que o tirano reina, porque até são mal pagos já na altura. Muito engraçado. E também não é simplesmente pela propaganda. Qual é a razão? Eu não vou contar a razão dele, porque eu quero ouvir as tuas. Porquê é que as pessoas continuam a obedecer? O que é que eu analiso? Que as pessoas querem alguém que uma entidade superior, uma coisa qualquer que elas não sabem muito bem, nem que seja aquela pessoa que manda, que as proteja e que lhes dê aquele cantinho em que elas não têm muita consumição, que não têm que pensar muito, que trabalhar muito, que se opor, que fazer aquele trabalho mais confrontativo. E então acomodam-se a isso. E se todos vão para ali, então eu também vou, porque o caminho deve ser então para ali. É o que assim, basicamente é isto que eu analiso. Depois eu acho que existem outras questões das pessoas quererem o poder e então submeterem-se porque acham que é o caminho mais rápido de conseguirem ter a ascendência que entendem que têm de ter. Então andam ali de joelhos submissos porque qualquer dia vai chegar a vez deles e vão chegar ao poder. E é um bocadinho, eu acho que nós temos estas dualidades na sociedade. Os que se todos vão por ali, então eu também vou. Depois temos aqueles que querem o poder e fazem esse caminho de andarem a lamber botas de joelhos e tal, não dizem o que pensam porque podem ser crucificados e ficar na lista negra, então isto eu ouço todos os dias. E depois temos aqueles que eu sei trabalhar, eu não me importo de ficar na lista negra porque qualquer coisa que me aconteça, eu não vou passar fome. Eu sei trabalhar. Então é isso que eu penso. Eu sei trabalhar. Eu sou costureira. Eu já fui feirante. Eu já andei no campo a cultivar com os meus pais, sei lá, para ir até aos 25 ou 26 anos, portanto, se for o caso, também sei. E também sei da minha profissão de enfermagem. Portanto, eu nunca iria morrer de fome. Eu sei trabalhar. E porquê é que eu tenho que me submeter a quem quer que seja pelo medo de não ter trabalho e de não ganhar dinheiro? Se eu sei trabalhar e de qualquer forma eu ia ganhar dinheiro e ganharia. E depois temos pessoas como eu, sei lá, e pessoas como tu, e pessoas muito mais independentes e reivindicativas. Mas também é verdade que há as pessoas que vão com os outros, há os que se submetem, os lambotas, os cheios de coragem, dignidade, e houve um impulso vosso, para criar o sindicato também para reverter um bocadinho isto, ou seja, para ampliar o número das pessoas que deixam de ter medo e passam a organizar-se. Foi esse o sentido da criação do sindicato? Foi, e não só. Nós também sentíamos uma certa apatia dos sindicatos que havia. Um certo seguidismo. Nós ficamos muito revoltados, eu pessoalmente, e muitos dos que estão comigo, com a alteração da nossa carreira, que deixamos de ter a carreira da administração pública na saúde e passamos atualmente, não existem contratos, então agora com o fim das ARS, não existem contratos de trabalho em função pública. Isto desde 2009. E isto, quando foi feito,
E eu digo, eu não sou uma pessoa muito, já naquela altura, neste momento acho que não sou, mas naquela altura também já acho que não era, embora tivesse os meus filhos pequenos, muito ausente do que se passa na sociedade e na política. E eu acredito que ninguém da prática tivesse conhecimento do que estavam a fazer com a nossa carreira. E quando nós soubemos, nós já tínhamos a carreira destruída e já tínhamos uma carreira de contratos individuais de trabalho, uma carreira de contratos de trabalho em funções públicas, para que o contrato de trabalho em funções públicas desaparecesse e ficassem os contratos individuais de trabalho. São contratos sujeitos ao regime privado, ao Código Comum, que é aliás o que querem fazer com os professores agora com esta alteração. Exatamente o que estão a querer fazer com os professores neste momento. Exatamente. E depois dizem, porque vocês, que a gente ouve este discurso baixo, o que querem é mama porque querem estar à conta do Estado. E as pessoas esquecem-se que enquanto houver trabalhadores do Estado, nós temos a obrigação do atendimento ao público e há certas coisas que nós não nos podemos omitir de fazer por essa obrigação do contrato que assinamos com o contrato público. E essa obrigação permanece, faz com que continue a haver um Serviço Nacional de Saúde. Quando todos deixarmos quando deixar de haver qualquer funcionário público ou for muito residual, muito mais fácil será privatizar a saúde. E, assim, dizem que eu que alucino e que isto são ideias da minha cabeça, eu acredito que o caminho é este. Claro. Acredito que isto é feito para esse caminho. E é muito curioso tu colocares em cima da mesa a exigência de emprego público com direitos, porque isso tornou-se quase uma espécie de tabu. Nós vemos isto na CP, subcontratações, subcontratações, vemos isto na saúde, agora a começar nas escolas, e depois vemos pequenas empresas completamente inviáveis a prestar serviços e nada daquilo é minimamente sustentável, quando na assistência social, meu Deus, tudo subcontratualizado em IPSS, etc. Aliás, muitos enfermeiros em péssimas condições por isso, quando na verdade tudo isto são funções públicas que devem ter como resposta emprego público. Quando isto é uma proteção nossa da população, porque se nós temos serviço público, que temos trabalhadores ao atendimento ao público com a obrigação do atendimento ao público, a população está protegida. Isto aqui é um bocado... nós temos, enquanto sociedade, que promover que haja serviços que nos transmitem alguma segurança, e que nos façam evoluir também. Porque senão, só à conta daquilo que a gente ganha, dos seguros que a gente paga, estou a falar nas escolas, por exemplo, quem é que tem dinheiro, com os salários que tem atualmente, de pagar um colégio privado e com que esforço o fazem? Se nós não tivermos boas escolas públicas, com professores pagos pelo erário público, para ensinar os nossos filhos, meus filhos sempre andaram no público, desde sempre, e na IPSS quando eram pequeninos, quando nasceram. Se nós não tivermos esse serviço público, quem de nós, da população, consegue ter um ensino de qualidade? E estou neste momento a falar do ensino porque acho que toca a todos, porque quase todos temos filhos. Embora quase todos fiquemos doentes, mas a gente acha sempre que é para o outro. Como é que nós vamos ter um ensino de qualidade com os salários que temos? Como é que nós vamos fazer isto? Então, porquê é que nós estamos contra trabalhadores do Estado e que fazem com que haja serviços do Estado para que não haja trabalhadores do Estado? Logo, não vai haver serviço público, não vai haver esse serviço que nós temos necessidade para evoluir enquanto população. E é muito curioso que, por exemplo, na área da saúde, é bastante claro, ou seja, assim que deram cabo das carreiras, introduziram na nova gestão pública os prémios, os salários diferenciados. Hoje em dia praticamente não se encontram dois profissionais de saúde a fazer o mesmo e a ganhar o mesmo, o que leva também a essa concorrência, à generalização dos lambotas, tudo isso que tu ainda agora referiste, destrói a própria noção de equipa. Mas é muito curioso que se fala sistematicamente dos maus serviços públicos, e estão cada vez pior, as pessoas têm passado muitos problemas, mas, por exemplo, na área da saúde, ou seja, uma pessoa pode entrar num hospital público, estar horas infinitas, então no SUS à espera, não ser bem atendido, cada vez vemos mais isso.
Mas se alguém entrar num serviço privado de saúde, se não tiver dinheiro, garantidamente não vai ser atendido. E isto é normal. Ou seja, isto não é uma escandaleira. Ou seja, é uma escandaleira alguém entrar num serviço público e não ser atendido, mas é perfeitamente normal alguém doente entrar num hospital privado e não ser atendido. Ou seja, é uma ruptura ética com aquilo que nós estamos a fazer. E com o que nós juramos defender, não é? Claro. Como é que mesmo as instituições privadas, os hospitais privados e outros, mas nisto na questão da saúde, se negam a prestar auxílio. Porque, ao fim e ao cabo, na legislação também existe isso. Negam-se a prestar auxílio. Ou seja, um trabalhador pode ir de emergência à porta de um hospital privado e o hospital privado mandá-lo de volta para o hospital público, recusando-se a tratá-lo, por exemplo. Eu creio que sim. Isto está na lei. Não sei se o fazem, mas creio que sim. O que é absolutamente significativo. Tu falaste numa questão, já assinalaste essa questão do trabalho, das relações de trabalho. Uma parte essencial tem a ver também com a ausência de uma gestão democrática. Há uma filósofa que eu já citei aqui no Tempo contra o Tempo, noutros programas que fizemos, a Bárbara Stigler. Ela diz que o pós-pandemia acelerou brutalmente a retirada de poder aos profissionais de saúde para telefonemas, IA, tecnologia e para próprios serviços centrais. Ou seja, ela diz o seguinte: quando veio a pandemia da SIDA, os médicos, os enfermeiros agarraram com o assunto nas mãos, dentro dos hospitais, dentro dos serviços de saúde, e agora na Covid foram afastados. Disseram, os doentes fiquem em casa, os médicos, cada um para o seu lado, e todas as decisões passaram a ser decisões burocráticas ou mediadas por um telefonema. Ou seja, cada vez menos os profissionais de saúde podem decidir o que fazem, como é que organizam os serviços, como é que devem estar organizados os serviços. E cada vez mais isso é entregue a gestores externos a essas decisões. Tu sentes isso? Tu sentes falta dos profissionais de saúde terem mais capacidade de decisão de como é que organizam o seu trabalho? No atendimento ao doente, eu não sinto isso. Portanto, isso aconteceu numa primeira fase da pandemia, mas depois a seguir os enfermeiros estavam no atendimento, naqueles atendimentos que se faziam os diagnósticos e depois na vacinação. Com restrições, as pessoas iam com restrições, porque havia restrições de movimentação nas ruas, mas não me lembro de pós-pandemia, quando os serviços começaram a funcionar normalmente, e não tenho essa referência aqui, sinceramente, de nós estarmos condicionados no nosso atendimento. Aliás, nós fazemos o nosso planeamento de como é que vamos. Os enfermeiros das USFs e das UCSPs e das UCCs e das unidades de saúde pública, que agora há estas siglas todas e por aí fora, eles formam, têm a sua lista de utentes e na sua lista de utentes eles marcam as suas consultas. Grau de autonomia. Sim, eles marcam as suas consultas e fazem a sua vigilância. Aliás, que graças a Deus que nós ainda temos uma boa vigilância, razoavelmente boa vigilância dos cuidados de saúde primários, que a população ainda anda mais ou menos controlada, porque quando isso acabar, então nós vamos ter casos muito graves de doentes crónicos que vão descompensar, e se acabar, não faço ideia se vai acabar. Claro. Atenção, não estou aqui a fazer nenhum prognóstico de que vai haver uma catástrofe, claro. Mas é preciso, não é um setor da saúde que dê lucro, por isso até agora nunca foi privatizado, e é um setor da saúde que é extremamente importante, e quanto mais nós investirmos na saúde, na prevenção, na saúde pública, nos cuidados de saúde primários, menos nós gastamos nos cuidados de saúde diferenciados, e a ideia está aqui. Agora, a nível de como é apetecível a saúde para as grandes empresas, claro, de saúde, são os diferenciados que interessam, porque é onde é mais bem pago e onde tem mais lucro. Principalmente as cirurgias. O médico de saúde público Mário Durval esteve aqui num dos Tempos contra o Tempo e disse duas coisas que eu te queria perguntar. Bem, uma delas é relativamente óbvia, mas infelizmente hoje em dia não está em cima da mesa, mas coloca os enfermeiros com um papel central na saúde, que é a prevenção, ou seja, não só a prevenção, mas eu diria mais, a crítica pública
que a saúde pública faz aos determinantes sociais da saúde, a alimentação, a habitação, a educação, tudo aquilo que condiciona brutalmente a saúde das pessoas. Tornou-se uma espécie de parente pobre. Ou seja, é como se a saúde fosse só a doença e a medicalização da doença. Sim. Tu sentes isso? Por causa isso? da farmacêutica, sim. A farmacêutica, ainda tenho estado a pensar, por causa disto do ICE, a diferença que existe entre nós, os comuns da população. Lembras-te quando, em 1969, fomos à Lua? A diferença que existia com essa população que fez aquilo tudo, que fomos à Lua, e connosco que vivíamos com necessidades. Imagina hoje, no tempo em que estamos, esta diferença. Nós, o comum, e a semelhança daqueles que foram à Lua, o impacto da quântica, da farmacêutica que está incluída nisso, da inteligência artificial. Esta separação imensa faz com que os poderes enormes, que a gente nem sequer tem capacidade para pensar, para chegar lá, pensar como é que o que é que eles têm a nível económico e de influência, fazem com que os Estados organizem a saúde para respeitar o que a farmacêutica quer. E por muito que a gente ache... É aí que a saúde pública passa a ser desprezada. Claro. Quem manda maioritariamente na saúde não são dá as grandes lucro subir os salários para as farmacêuticas. pessoas comerem bem, dá lucro tratar as pessoas para diabetes. Ou, sim, claro. Pois, é de facto um enorme problema. Deixa-me voltar um bocadinho atrás. Tu ainda agora disseste... nós estamos preparados para... Nós vemos cada vez mais os orçamentos para a guerra aumentarem e agora, quando passou esta depressão Christine, vemos os serviços de proteção civil, onde, a saúde tem um papel absolutamente essencial. Muitas vezes não conseguem dar resposta e já não é a primeira vez, seja porque as comunicações falham, seja porque o transporte de doentes falha, seja porque os próprios, agora vimos até o próprio teto do quartel dos bombeiros, quer dizer, parece uma coisa até inenarrável, não é? Quer dizer, podiam ter sido os bombeiros, por acaso não estavam lá porque estavam fora, felizmente. Tu achas que nós, nos serviços de saúde, estamos preparados para uma catástrofe? Eu acredito que as pessoas que trabalham no Serviço Nacional de Saúde, e ao fim e ao cabo somos todos, porque nós andamos de um lado para os outros, nós estamos preparados para uma catástrofe. Se o serviço vai responder, não sei. Mas nós, os trabalhadores, sim. Aliás, porque quando foi a Covid... e esta é a minha convicção de tudo o que eu sei, de tudo o que eu ouvi, quem organizou a vacinação foram os enfermeiros. Foram os enfermeiros que organizaram tudo, que fizeram tudo, como sempre não fizemos do Plano Nacional de Vacinação. Claro. Aliás, os enfermeiros já têm essa capacitação há muitos anos. O Plano Nacional de Vacinação é um sucesso, nós temos isso. Inclusive a vacinação sazonal, tivemos e é constante e é corrente nós termos falhas de vacinas da gripe, mas vão sendo repostas e a população vai sendo vacinada, e não conheço que haja pessoas que não foram vacinadas para a gripe, se assim quiseram. Deixa-me entrar agora no tema das condições de trabalho dos enfermeiros. Hoje em dia é muito difícil falar de condições de trabalho dos enfermeiros, porque elas são muito variadas. Há desde a situação do hospital, ao hospital privado, à IPSS. Qual é o panorama? Assim, ainda tens as IPSS, porque depois tens as Misericórdias e tens a CNIS, porque tens a União das Misericórdias Portuguesas, tens a CNIS. Qual é a diferença, para entenderem lá em casa? A União das Misericórdias são duas, e tens a APHP, que é da hospitalização privada, são tipo associações em que há algumas, a maior parte das Misericórdias de Portugal estão na União das Misericórdias Portuguesas, é tipo uma associação em que, por exemplo, se eu quiser negociar um contrato coletivo de trabalho com as Misericórdias, tenho que negociar com a União das Misericórdias Portuguesas, que não negociam com o CITEU.
A CNIS, se eu quiser negociar para as IPSS, as que fazem parte da CNIS, não negociam com o CITEU. E pronto, e a diferença é essa. E é particularmente nessas duas onde as condições de trabalho muitas vezes ainda são piores do que no Serviço Nacional de Saúde. São muito piores a nível de rácios. Tem muito menos enfermeiros para o número de utentes. Ainda ontem nós tivemos uma reunião com um grupo de enfermeiros que está um enfermeiro de manhã para 29 utentes numa unidade da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. Um enfermeiro para 29 doentes. Depois a conta que a Segurança Social faz, por exemplo, isto para os lares, porque nós também temos enfermeiros nos lares. Do número de enfermeiros necessários pelo número de horas de cuidados de dependentes é completamente ridícula. Aliás, nem se consegue perceber muito bem se as horas que eles dão é por turno ou por 24 horas e depois tem-se o enfermeiro por turno, porque não se pode pagar muito ao enfermeiro, porque depois a Misericórdia não vai ter lucro com o que é pago pela Segurança Social. Aliás, eles estão sempre a dizer que têm muito prejuízo, que estão na falência. E tem um património enormíssimo e sempre cada vez mais a crescer, mas para pagar aos trabalhadores que lhes dão se não forem os trabalhadores, eles não têm lucro, porque uma empresa tem que ter trabalhadores para ganhar, e se não tiver trabalhadores não trabalha, não ganha, não é? A verdade é que hoje em dia temos sistematicamente conhecimento público por várias fontes de que muitas vezes as pessoas nos lares, etc., na verdade nem sequer não têm o enfermeiro, não vê o enfermeiro, acabam por ver o auxiliar, e é o auxiliar a dar medicação, sim, como se estivessem em casa no domicílio e tivessem um cuidador ou um familiar a tratar deles. Não tem enquadramento legal não sequer. Tem, claro, mas a forma como trabalham, na verdade, é essa. E depois os nossos colegas das entidades de solidariedade social têm umas grelhas salariais muito inferiores, por exemplo, à da hospitalização privada. Já não estou a falar do Serviço Nacional de Saúde, embora sejam semelhantes. E escudam-se que, como são empresas ou instituições de solidariedade social, têm direito a pagar abaixo do que paga o Serviço Nacional de Saúde ou do que paga o privado. Deixa-me só dizer que há algumas misericórdias que eu tenho que fazer justiça, que por norma, eu também tenho colegas numa misericórdia do Norte, que por norma atende às solicitações dos trabalhadores de ficar em paridade com o salário do Serviço Nacional de Saúde, pelo menos, e vão colocando suplementos, é tal coisa, subsídios, suplementos, coisas assim, para que o salário dos trabalhadores aumente. Alguns, depois, com o passar do tempo, porque são do Código Comum, tornam-se como um vencimento efetivo, outros nunca chegam a ser, e quando a instituição quiser, à partida, retira o suplemento, aquele não é o salário que baixa, mas deixa de ter aquele suplemento, mas há misericórdias que atendem a isso. Mas não são a maioria, A grande maioria, na minha opinião, exploram os trabalhadores. E eu pergunto muitas vezes aos colegas porque é que eles se sujeitam a trabalhar nestas instituições. Porquê? Alguns dizem que é pela amizade que têm uns com os outros, ou seja, o grupo. O grupo em si, que se forem para um serviço público ou para um outro hospital privado, pela dimensão, deixam de ter aquela coesão do grupo. E coesão, equipa. De equipa. E então, o que me dizem muitas vezes é a qualidade do descanso mental também se paga. Sim. E pronto, e muitos mantêm-se lá por isto. Se calhar um bocadinho mais de autonomia, não? Pergunto-me, depende dos sítios. Depende muito dos sítios. Depende dos sítios, mas sim, são capazes de ter mais autonomia, sim. Depende também do chefe que tenham. Nós ainda agora estávamos a falar de emprego público. Um dos truques isto é dito pela Ursula Hunes na Inglaterra, um dos truques tem sido, do neoliberalismo, distinguir tratar de cuidar, curar de cuidar. E, portanto, é considerado que uma pessoa, se tem uma pneumonia, é de saúde,
mas se a pessoa tem Alzheimer, entra no care, não no cure. Isso tem justificado a retirada aos serviços de saúde de todas estas questões. Ou seja, colocar pessoas com demência, com dependências, com deficiências, com muitos problemas, seja institucionalizadas ou não, mas sob a alçada da Segurança Social, não do Serviço Nacional de Saúde, sob a alçada de cuidadores e não de enfermeiros. Quer dizer, eu vou dizer isto de forma muito óbvia. Se uma pessoa de nós tem um familiar com Alzheimer, precisa de um cuidador, mas precisa de um médico e de um enfermeiro, porque Alzheimer não é uma coisa que tu dizes assim, como é filha, pode cuidar da mãe. Não, Alzheimer é uma doença, precisa de profissionais de saúde. E não tem havido muito isto, ou seja, se as pessoas deixam de ser produtivas, passam a ser idosas ou não são produtivas porque têm algum tipo de deficiência que torna impossível e sequer se arranja maneira de tornar possível porque não se quer supostamente gastar para dar autonomia às pessoas, as pessoas são afastadas dos serviços de saúde, empurradas para a Segurança Social e a Segurança Social empurra-os para as associações. Claro, para as associações e para o cuidador da família, que, coitado, fica com aquela sobrecarga imensa do tal cuidador informal. Recebe um salário que eu nem sei se a gente pode considerar aquilo um subsídio, o que é que aquilo é, miserável, e tem uma carga emocional e de trabalho imensa e que não tem capacidade para a fazer. Atualmente as instituições estão a começar a fazer a hospitalização privada, não creio que seja bem para essas situações, é para outras situações, para haver menor tempo de internamento no hospital, mas essas situações poderão ser incluídas. Se a população assim exigir e começar a solicitar isso, porque eu acho que é tal coisa que nós começamos a falar, as pessoas, as famílias, é-lhes empurrado e vocês agora fazem, e não têm essa capacidade de reclamar e de reivindicar que não são elas que têm de fazer. Aliás, a própria sociedade faz sentir essa gente culpada, essas famílias culpadas, se não forem elas a fazer, porque são maus familiares. Aliás, muitas vezes até se diz, vamos criminalizar o abandono de idosos, quando a maioria das pessoas não tem qualquer capacidade para estar, seja por razões de trabalho, seja por desconhecimento do ponto de vista técnico de saúde, de cuidar de um idoso dependente. Ainda há pouco tempo tivemos no sindicato uma discussão sobre essa situação. Infelizmente temos muitos enfermeiros a pensar assim, infelizmente. E eu disse, quando os doentes de saúde mental deixaram de ser institucionalizados, eles foram incluídos na sociedade. Muitos dos que estão abandonados nas instituições são estes doentes de saúde mental também. Não são só idosos, são também doentes de saúde mental, que dizem, tem saúde, tem idade e força para trabalhar. E não se pensa na capacidade mental das pessoas, se a pessoa tem efetivamente capacidade mental para trabalhar. E mais, eu enquanto patrão, eu quero uma pessoa a trabalhar na minha instituição que não tem capacidade de controle emocional e de estar em equipa, em grupo, a trabalhar na minha empresa, no meu café, na minha loja, seja ele onde for. E depois quer-se estas pessoas deixaram de estar institucionalizadas, e se calhar bem, mas também não podem estar ao cargo dos serviços públicos, nem sequer podem estar internadas, porque se elas foram internadas por algum motivo devem ser abandonadas da rua, e depois estamos a reclamar dos indigentes, dos mendigos, dos sem-abrigo, que ocupam as ruas. Afinal de contas, qual é a coerência da nossa sociedade? Em que mundo é que nós vivemos e em que coerência vivemos? Se eu própria reclamo dos sem-abrigo e eu tenho uma pessoa que está institucionalizada porque não tem capacidade para não ser um sem-abrigo, teria capacidade, era dos que estavam antigamente internados nas casas de saúde mental. E eu quero tirá-los do hospital, quero tirá-los de onde estão institucionalizados, e vão para onde? Para a rua. Claro. E se fosse o pai? E se fosse a mãe? Eu já nem falo do irmão, porque agora já estamos assim durante o 25 de Abril havia algumas associações, eu não conheço muito pouco, nunca estudei essa parte, esse setor na Revolução, mas eu conheço algumas instituições que nasceram no 25 de Abril, se fosse de saúde mental, fosse de deficiência, etc.,
o programa era cuidar das pessoas de forma a elas terem apoio, serem o mais autónomas possível, ou seja, havia uma coisa que não era de caridade, era de transformação e de apoio real. Sim, só que as pessoas quando deixaram de estar institucionalizadas foram para ser incluídas na sociedade, em apartamentos, e foram viver e tinham o apoio para essa inclusão na sociedade. Passados estes anos, como é que está esse apoio? Qual é a vigilância que estas pessoas têm? Onde é que estão essas casas? Falar em casas, eu vou-te dizer. Eu sempre que venho a Lisboa, eu fico admirada com a quantidade de casas que nós temos vazias, abandonadas, ruínas. Eu acho que no Norte nós não vemos isto. É os fundos imobiliários. São os fundos imobiliários. Vazia. É a especulação. A ideia é que as casas não servem para as pessoas, servem para enriquecer os fundos imobiliários, que são os investimentos, e evidentemente os investimentos bancários. Gorete, deixa-me, eu fiquei com muita curiosidade. Tu foste feirante e costureira. Aonde? Como? Conta-nos. É muito bom. É uma delícia. A minha mãe era costureira. E depois, quando eu fiz 12 anos, saí da escola e fui para... Os meus pais eram feirantes, depois a minha mãe deixou de ser costureira e começaram a ter um negócio de andar na feira. E eu fui trabalhar com eles na feira até aos 16, 17 talvez. De roupas? Não, de sapatos. Sapatos. E depois, portanto, eu sei distinguir um sintético de uma pele. E depois fizeram uma fábrica de confecções e eles eram os donos, mas eu trabalhava igual como as minhas colegas na linha. Eu era costureira de ponto corrido. Claro que, mas eu trabalhava em quase todas as máquinas. Só havia uma que eu não ia, que era a minha irmã que ia, porque eu nunca quis aprender aquela máquina e tinha outras para trabalhar. Trabalhei, fui costureira, fui empregada de fábrica até me formar como enfermeira, porque eu comecei a estudar aos 16 anos de noite, porque tive que esperar que a minha irmã fizesse 14 para irmos estudar as duas, porque uma rapariga não podia estudar sozinha de noite, andar de noite fora de casa. Ainda assim foi um escândalo lá na zona. E então, depois, como eu sabia costurar, porque a minha mãe era costureira, também sempre nos ensinou. Aliás, fui eu que fiz o meu vestido de noiva na altura que me casei, portanto. E portanto, se eu deixar de ter trabalho, eu sou costureira. Não há nada, não há medo que te pegue. Não. Gorete, conta-me um bocadinho esta tua visão política do país. Diz-se sempre, os sindicatos têm que ser, muitas vezes, não, nem é sobre os sindicatos. Todas as nossas classes, salvo seja, as classes dirigentes de Portugal, estão sempre a dizer aos trabalhadores que eles não devem pensar como trabalhadores, sentir como trabalhadores, ter voz como trabalhadores, se organizar como trabalhadores, porque eles tratam da política por nós. E nós, sim, mas isso convém. Há muito essa lógica. E isto é muito em contraste com o que a gente via, por exemplo, nos sindicatos no final do século XIX. Os sindicatos comentavam todo o país. Um sindicato de sapateiros comentava a educação, comentava a saúde. Então, mas nós vivemos em sociedade, nós vivemos tudo, nós vivemos em sociedade e os problemas dos trabalhadores que não são enfermeiros não me afetam. Porquê? Eu também tenho de ser solidária com eles, não é? E tenho de perceber que aquilo são problemas e que estão a fazer, a tirar ou a crucificar, que eu costumo usar esta palavra, trabalhadores, desnecessariamente pelo poder. E que poder? O que é que ganham por estar a tratar mal, por exemplo, os trabalhadores da ferrovia, de não lhes pagar convenientemente, de lhes aumentar agora não sei quantas noites por mês? Quer fazer o método do Porto. É para justificar ok, claro. E quanto mais de joelhos nós andarmos, quanto menos nós nos pronunciarmos em relação às questões políticas, quanto menos nós soubermos, porque quem não tem que se pronunciar também não tem de saber, não tem de estudar, não tem de se informar, não tem de ler. Portanto, quanto menos a gente souber, melhor é, porque a gente não questiona. Quando a gente sabe, quando a gente estuda, quando a gente lê, quando a gente investiga, quando nós procuramos outras formas de pensar, a gente questiona. Quando a gente não faz isso e ouvimos só e interiorizamos aquilo que nos entra pela casa dentro todos os dias que a gente permite, a gente não investiga, não procura, só recebemos e replicamos aquilo que nos entrou.
E nós não fomos procurar nada. E o que eu digo e recomendo a toda a gente é, quando ouvirem o que lhes entra pela casa dentro, ou pelos olhos dos ecrãs ou pela televisão, que muita gente diz, eu tenho a televisão ligada só para me fazer companhia, mas aquilo está ali, todo dia a massacrar. Que vão procurar na internet, porque eles andam com computadores no bolso. Procurem, investiguem, vão procurar vários sites, não ficam por um que um colega disse, ou por uma publicação de Facebook, vão ao Google, procurem coisas, não é no Instagram, não é no TikTok, vejam alguns sites fidedignos, vão à Organização Mundial de Saúde, sei lá, às Nações Unidas, questionem, por exemplo, questões de saúde. Porquê que ficam só com, mesmo questões políticas? Ponham questões políticas, façam perguntas, quando pesquisem, porque só ficar com aquilo que lhes entra é o que o poder, aquele grande poder que eu há bocado estava a falar, quer. Domina. Que a gente Tu não já questiona. falaste várias vezes aqui criticaste colegas. Tem sido muito difícil eu conseguir ter aqui no Tempo Contra o Tempo dirigentes sindicais que critiquem colegas. Nós somos Porque responsáveis. Qual é? Conta-me. E sim, nós próprios temos que tomar a nossa vida nas mãos. Temos de nos organizar, temos que lutar por aquilo que queremos. Eu digo tantas vezes aos meus colegas, desculpem, mas vamos fazer uma manifestação, mas eu não vou sozinha com o cartaz para a frente do hospital. Vamos nos organizar. Eu tive 2 manifestações marcadas para o Hospital de Braga por causa dos contratos a termo certo, que não os iam renovar. Pedi aos colegas dos contratos a termo certo e outros que quisessem apoiar para fazermos uma manifestação. Sugeri. Mas eu pedi efetivamente, quando eu fui ter a reunião com o Conselho de Administração, que eles estivessem no Ágora, para quando eu fosse, o Conselho de Administração percebesse que eles estavam lá. Que não eras tu, era um não era coletivo. eu, eram os colegas, eu não fui-me defender a mim, que eu não tenho essa necessidade, eram os colegas, estava uma colega. Portanto, o que é que eu tenho a dizer? O que é que me disseram? Tenho medo. Mas a união, sempre ouvi dizer que a união faz a força. E que se nós queremos alguma coisa, temos que nos movimentar também nesse sentido. Olha, mas nesse caso não deveriam ter ido também os colegas de contratos sem termo? Deveriam, claro. Ajudar os contratos com termo? Claro. E, aliás, as greves sempre, ao longo dos tempos, foram sempre feitas prioritariamente pelas pessoas que têm os contratos mais estáveis, para que houvesse condições dignas de trabalho para as pessoas que têm os contratos precários. E isto faz com que a população, todos nós, também tenhamos melhores condições de atendimento, porque quando nós procuramos melhores condições de trabalho, também estamos a procurar melhor qualidade de atendimento para a população. Porque às vezes as pessoas pensam que nós procuramos melhores condições de trabalho porque temos preguiça. Somos preguiçosos, não queremos trabalhar ou queremos tudo, mas é completamente diferente eu ter em 8 salas de parto 2 enfermeiras ou 3, ou ter em 8 salas de parto 4 enfermeiras ou 5, não temos 5 infelizmente. É completamente diferente. É outra segurança que aquelas mulheres que vão ter o seu bebê podem ter na equipa que está com elas. Senão, como é que 2 enfermeiras ou 3 conseguem acudir a 8 mulheres para problemas que possam surgir, e nós temos casos muito graves na saúde materna, ou para um parto que se dá rapidamente e é preciso estar ali a ajudar aquela mãe. Como é que 2 pessoas ou 3 conseguem fazer isto? E isto é igual como nos centros de saúde ou como nos lares, que a gente estava a falar há um bocado. Claro. Como é que uma enfermeira consegue cuidar de 29 doentes? Claro. Como é que tu vês estes partos? Isto às vezes até é contado como se fosse romântico. O chefe dos bombeiros da moita... Enfim, que não tenho, né? Provavelmente só tenho elogios a fazer, mas não é isso, quer dizer, ele não é enfermeiro parteiro, ele não é médico obstetrícia. São os bebés que lhe caem nas mãos. Não é? São os bebés que lhe caem nas mãos. Os bebés só nascem porque... Pronto, há bebés que nascem assim. Há bebés que nascem assim, infelizmente. Mas como é que tu vês isso como enfermeira obstetrícia, os bebés a nascer dentro das ambulâncias? Eu não sei muito bem porque é que isto acontece, porque os partos que se dão iminentes, ou são as mulheres que têm uma grande tolerância para a dor e quando dão conta já estão com a dilatação praticamente feita e depois o bebê tem que nascer, e é quando
chamam socorro, não faço ideia, ou são mulheres que foram, porque ouve-se dizer que são mulheres que foram aos cuidados de saúde aos hospitais e foram mandadas para casa porque ainda estavam atrasadas, e às vezes o que eu acho, na obstetrícia é muito difícil nós fazermos grandes prognósticos, porque a natureza surpreende-nos e nós estamos a trabalhar com a natureza. E às vezes nós estamos a olhar para um toque vaginal que fazemos com o colo que temos, e não estamos a olhar muito para as queixas da mãe. E temos que fazer o conjunto, porque não é só o colo que nos diz como é que está a evoluir o trabalho de parto. E às vezes depois a evolução do colo é muito rapidamente, e o bebê nasce muito rápido. Eu sinceramente não sei porque é que isso acontece, porque aqui, e é mais aqui na zona de Lisboa, não é? Nós temos tantos hospitais com o serviço de saúde materna, não sei porque que há tanto atraso para chegar ao hospital. Publicamente com algum romantismo. O bebê nasceu na estrada e tal e tal. A verdade é que isto põe em perigo bebés e mães. Eu acho isso vergonhoso. Eu acho isso vergonhoso. Sinceramente, porque há falta de camas para a saúde materna, para as mulheres ficarem em vigilância a ver se efetivamente estão em início de trabalho de parto. Eu sinceramente não consigo perceber. São coisas também muito intrínsecas àquele Conselho de Administração, que por muito que a gente pergunte não nos informam, não nos dizem. Aliás, porque até é medo que a gente vá fazer isto que estamos a fazer, falar para a população, então é melhor que não se saiba. E não há bebés destes e mães que podem ficar com sequelas a vida toda, ou ter problemas. Assim, aliás, há um bebê que já morreu, ou dois, se não me engano, no meio dessa tragédia. Se não tiveram o atendimento adequado, pode acontecer, claro. Claro, nós depois, ninguém, que eu saiba, as notícias não foram seguidas, portanto não sabe se o bebê se morreu em decorrência disso ou não. O que é um facto é que não se segue estes casos para saber quais foram as verdadeiras consequências, e aparece sempre assim uma coisa um bocado Indiana Jones. Não há problema, ela pariu no meio da estrada, o bombeiro. Isso é horrível. Feliz. Qual mulher é que quer parir numa ambulância de bombeiros ou no meio da estrada? Claro, é um retrocesso e nós, em Portugal, inaceitável. quando reduzimos a taxa de mortalidade materna e infantil, foi quando os partos passaram a ser feitos com segurança, claro. Principalmente no hospital. Claro. Agora nós temos queríamos fazer os partos em domicílio o máximo possível para as mulheres que querem, mas tem de ser com segurança, não pode ser uma parteira mais a mulher que está a parir em domicílio. Nós temos que ter uma rede de cuidados e apta a receber aquela mãe e aquele bebê se alguma coisa correr mal imediatamente. Porque senão então o trabalho que fizemos... No outro dia um colega médico deu o exemplo de uma mãe, se não me engano, no Hospital de Gaia, uma mãe muito jovem, que tinha uma cardiopatia que nunca tinha sido detectada, e a mãe só foi salva porque a unidade de cuidados intensivos era a 100 metros ou 200 metros... Claro. De onde ela estava a parir. Claro. Só por isso é que aquela mãe está viva. Ele diz que com aquela idade ninguém sabia daquela cardiopatia, não era possível, aliás, saber, enfim, claro. por processos que eu não sei explicar. Portanto, realmente isto está cheio de romantismo e vergonha, e falta de vergonha, não é? Na verdade é falta de vergonha. Olha, deixa-me quase a caminhar para o fim, fazer-te uma pergunta um bocadinho espinhosa. Nós temos uma espécie de, com toda esta luta da introdução dos contratos privados dentro dos hospitais públicos, também entre médicos e enfermeiros. E a Organização Mundial de Saúde também tem respondido a isto, procurando, quer com a introdução da inteligência artificial, quer com os processos de automação, procurando, no fundo, substituir cada vez mais o trabalho médico e passá-lo, algum deles para os enfermeiros e dos enfermeiros para os auxiliares. Ao mesmo tempo, é verdade que a profissão de enfermagem sofreu alterações ao longo dos últimos 40 anos e 50 anos, em Portugal, noutros países até mais cedo, de muita qualificação, que não tinham, hoje têm uma qualificação e uma aprendizagem que não tinham antes. Como é que se chega aqui a um equilíbrio que dê a todos a melhor especialização, não é? Por exemplo, eu sempre defendi que devia haver obstetras e pediatras nos centros de saúde, mas ao mesmo tempo crie equipas onde a enfermagem
tenha espaço para se desenvolver. Como é que se cria aqui equipas e não como concorrência? Isto é um assunto muito eu difícil. acho que é o maior dilema que a Ministra da Saúde e o Secretário de Estado e Gestão da Saúde e todos os que planeiam a saúde atualmente têm, que é como organizar atualmente os serviços de saúde, atendendo a tudo o que os profissionais de saúde pretendem e querem e a tudo o que a população pretende e quer. Se nós temos um mundo global em que as pessoas vão para todo lado e bem, e a terra é de todos, como é que nós vamos segurar os profissionais de saúde, começa por aí, aqui no Serviço Nacional de Saúde, para podermos ter gente a trabalhar para ter o atendimento necessário. E depois, como é que nós vamos organizar as equipas para que a quantidade de médicos e de enfermeiros que nós temos sejam suficientes. E há uma coisa que na minha opinião, tem de se começar a organizar para depois nós sermos suficientes. É o número de duplicação e triplicação e mais de atendimentos que nós temos entre saúde privada e saúde pública. Porque nós temos os utentes, por algum motivo, que têm necessidade e que não se sentem seguros, fazem atendimentos duplos, andam em 2 ou 3 consultas, porque andam no centro de saúde, no hospital, depois ainda vão ao médico privado, fazem análises no hospital e depois no privado, porque o doutor o que o segue, ou a enfermeira, porque também temos enfermeiros que seguem no privado utentes, nas doenças crónicas e noutras situações que os podem seguir, porque é que, portanto, que lhes pedem. E a tal inteligência artificial, se calhar seria interessante, ou importante, ou emergente, começar a trabalhar neste sentido, de pôr, como eu já tinha dito, acho que aqui há tempos, isto tudo informatizado. A duplicação de exames e essas coisas todas. Para que não houvesse duplicação de exames, de exames complementares de diagnóstico, e para que o diagnóstico do médico ou o atendimento do médico no privado pudesse ser visto pelo médico no público, porque senão ele está a repetir. Tudo bem que se vai para outra pessoa, ela vai querer fazer a sua investigação, não vai ficar só com a investigação que está no outro. E ter alguma separação até para os utentes a nível de financiamento, sei lá, de quem utiliza estes serviços todos. Porque enquanto nós, 10 milhões, andarmos a usar como se fôssemos 20 milhões os recursos que temos, eles não vão chegar. Não, e nós hoje em dia chegamos a um hospital público super bem equipado, ainda no outro dia eu vi isso em Santa Maria. E não tem recursos, e não tem trabalhadores. Temos eram 3 da tarde, e havia 8 gabinetes com os melhores equipamentos de oftalmologia, e não têm trabalhadores, completamente vazios, eles estão todos no privado, ou seja, isto é uma completa irracionalidade. Prometo que é a última pergunta, mas esta pergunta para mim é muito... Mas ninguém pode ser obrigada a trabalhar no público, claro, nem no privado. As pessoas têm o seu poder de escolher, claro. Tem esta pergunta que nós somos muito apaixonados por isto. Quando fizemos o estudo dos enfermeiros, havia a nova gestão pública introduziu as métricas, portanto está lá o número de vacinas que deu, o número de camas que viu, de medicação, etc. Mas há uma quantidade imensa de trabalho na nossa ótica que não é metrificável. Imenso, claro. O enfermeiro que fala mais com o doente antes de tirar sangue e por isso o doente não desmaia. O enfermeiro que brinca com a criança e por isso a anestesia pega melhor. O enfermeiro que está atento à pele do doente, ao peso do doente face à semana passada. Há uma quantidade imensa da profissão de enfermagem que é tida até como ela tem jeito, ou é uma pessoa simpática, que na verdade é um trabalho altamente qualificado de cuidado, que está no corpo, está na voz, está no olhar. Na experiência. E na nossa formação, porque eu acho que felizmente os enfermeiros, ainda temos grandes equipas maravilhosas de enfermeiros que sabem e que olham para os utentes e fazem a clínica, fazem o diagnóstico. E nós não podemos fazer diagnósticos clínicos. E claro que nós não podemos. Então vamos informar o médico a dizer, e muitas vezes nós sabemos o que é que o utente tem, mas dizemos assim, não gosto daquele utente, não, vá vê-lo. Não gosto. Porque
porque nós não podemos fazer diagnósticos, não é? Eu já tenho dito muitas vezes aos médicos que eu chamo, olha, é assim, eu acho que uma das últimas noites que fiz, porque entretanto eu fui operada e estou há uns 2 meses aí sem trabalhar, ou 3, disse, eu preciso que venha aqui ao serviço porque eu acho que esta senhora está com uma apendicite aguda. Eu disse especificamente aquilo que, que eu achava que era. Eu não disse a senhora, porque já estavam fartos de dizer que a senhora tinha dores, tinha sido medicada, tinha feito 30 por uma linha e a senhora continuava com dores. Eu fui ver a senhora e disse, eu acho que a senhora está com uma apendicite aguda. E disse à minha colega que estava com ela, responsável por ela. E a minha colega não quis dizer assim. Digo assim, então deixa que eu telefono e eu digo assim... É evidente que no dia seguinte foi operada por uma apendicite aguda, não é? Porquê é que nós não podemos dizer isto? Não podemos fazer diagnóstico, mas podemos perguntar. Claro que nós não vamos escrever, o enfermeiro não vai dizer, não vai escrever no processo do utente, a senhora tem uma apendicite aguda. Mas se eu acho que a senhora tem uma apendicite aguda, porquê é que eu não posso dizer ao médico, eu acho que a senhora tem uma apendicite aguda, pode viver? Porquê é que eu não posso dizer isto? Isso são relações de equipa e confiança que se criam acima de tudo. Claro. Mas para criar equipas de confiança é preciso bons salários, equipas permanentes, estruturas permanentes. Aliás, que eu tenho que dizer que isto do trabalho à tarefa, o que é que promove... Ainda bem que pegaste nesse assunto que eu me ia me esquecer o trabalho à tarefa, isso é central, porque eles também querem fazer o trabalho à tarefa nos enfermeiros. Sim, e o trabalho à tarefa, o que promove é que as pessoas não trabalhem em equipas. E os médicos mais antigos sabem que, e os enfermeiros também, e todos nós que já tenho 30 anos de profissão, que nós aprendemos uns com os outros. E se eu não trabalho com a equipa, a experiência mais antiga vai se perder. E para além, e é por isso que andam, que há aqueles os 6 anos, não é? Daquela formação depois, para além do ano comum, andam ali nas equipas, os médicos, mesmo para quando precisam de se especializar naqueles trabalhos mais específicos, naqueles atendimentos de neurocirurgia e essas cirurgias assim mais complicadas e mais específicas, mais minuciosas. Isto vai-se perder, porque esta sabedoria, se não se trabalha em equipa, vai-se perder. Para além disto, perde-se o compromisso com a instituição, com a nossa instituição, onde nós temos vínculo de trabalho. Porque eu, se vou fazer uma tarefa para qualquer sítio, eu nem preciso até de mostrar que sou grande trabalhador, nem que valho muito, porque eu nem sequer vou ser avaliada lá. Eu trabalho à tarefa, não vou ser avaliado. Não vou ser avaliado por ninguém, vou lá fazer as minhas horas, ganho o meu dinheiro e vou-me embora. Não trabalho em equipa, não estou incluído em nenhum sistema de ensino na prática e não tenho responsabilidade com a instituição onde eu vou trabalhar. Eu acho que isto tem de ser pensado, sinceramente. E assim deixamos este elogio do trabalho em equipa, da cooperação. Gorete, adorei ter-te aqui, obrigada. Obrigada eu. E ainda por cima fiquei a saber que tu foste costureira, feirante, presidente do CITEU, do Sindicato de Todos os Enfermeiros, uma das organizadoras de várias greves, entre ela a greve com fundo de greve, que marcou este país em defesa dos enfermeiros. Fiquem connosco aqui no Maio, sempre à quinta-feira. Se quiserem ser associados ou apoiantes, podem encontrar todas as informações em jornalmaio.org, sejam estruturas sindicais, sejam comissões de trabalhadores, associações ou associados individuais, são muito bem-vindos aqui. Até para a semana. Até para a semana, Gorete. Obrigada. Até para a semana. Nós vamos nos encontrando sempre aqui. Obrigada. Obrigada.